E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, por favor, pra ajudar a gente a vencer esse Shadowban e finalmente chegar aí na marca de 1 milhão, tá realmente difícil, então conto com a sua ajuda. E se prepara pra essa parte 2 da análise política e sociológica do Big Brother Brasil. Sim, é a parte 2, se você ainda não conferiu a parte 1, eu recomendo fortemente que você assista porque todo esse vídeo aqui vai fazer mais sentido. É só clicar no vídeo aqui do card, aí você assiste ele, depois você vem pra cá e complementa as informações sobre o assunto. De qualquer forma, acho que cabe um breve resumo sobre o que foi dito na primeira parte. Pra quem não viu, pra quem não lembra, pra quem tá um pouco perdido, a gente comentou especialmente sobre a polêmica expulsão do MC Guimê e do Cara de Sapato, no caso em que eles foram acusados de uma das participantes. E a gente observou como a Globo deu um tratamento completamente diferente pra esse caso, se comparado com outros casos de outros participantes. E o motivo, óbvio, por que o tratamento foi diferente. A gente viu que em 5 oportunidades, na verdade em 3 oportunidades, mas com 5 pessoas, a Globo se comunicou diretamente para repreender uma atitude, para cancelar a atitude desses participantes e, no caso do Guimê e do Sapato, inclusive para expulsar os participantes. Os 5 que foram repreendidos foram o Christian, o Gustavo, o Guimê, o Cara de Sapato e o Gabriel. O que esses 5 têm em comum? São 5 homens brancos, heterossexuais, sendo que na casa existem 6. O único que não foi repreendido pela emissora foi o Fred, que passou a edição inteira pisando em ovos para não ser cancelado. E a gente viu no vídeo anterior que outros participantes tiveram condutas altamente questionáveis, que também poderiam ser classificadas como a gente viu o Bruno Gaga, do Gabriel Santana, só que como ele é um homem preto nordestino, não teve nenhuma repreensão, não foi cancelado, a polícia não abriu inquérito contra ele, enfim, nada aconteceu. E a gente viu que, ao contrário do caso do Guimê do Sapato, o Gabriel Santana realmente se sentiu incomodado, falou que não queria aquilo, enquanto a Dânia em nenhum momento falou que foi. Inclusive falou que gostava do Cara de Sapato, que gostaria de ficar com ele, que achou ele um cara incrível, que ele tratou ela super bem o tempo inteiro, só elogiou o cara. Mas a gente também teve o caso do Gabriel, a Paula, incomodando ela, enchendo o saco dela, e ela pedindo para as pessoas afastarem ele dela. E o Gabriel, inclusive, foi depois se desculpar pra Paula pelo que ela fez, reconhecendo que ele passou dos limites. Ou seja, ele ela, ele teve uma conduta repreensível, quiçá criminosa, só que o Gabriel Santana é militante, é feminista, é bissexual, é pardo, então nada aconteceu com ele. A gente também viu a Paula, o Cara de Sapato, puxando a camisa dele pra ver as p*** do cara, viu ela, o Christian, enquanto ele trocava de roupa, viu que nenhum dos dois gostou disso, né? Transformaram em brincadeira, tava todo mundo rindo, mas eles pediram pra ela não fazer, enfim, eles não gostaram. Só que tudo bem, a Paula pode. E também vimos a Bruna dando uma na Larissa e no Fred Desimpedidos. Novamente vimos que nenhum dos dois curtiu isso, né? Os dois acharam ruim o que ela fez, mas é brincadeira, ela é mulher, então pode. O que eu quero dizer com isso? Existe uma clara diferença no tratamento quando quem comete o erro é o homem branco hétero ou quando faz parte de uma minoria. E hoje a gente vai ver o caso do Christian, do Gustavo e do Gabriel Fop. E, assim como no vídeo anterior, a gente vai comparar com outros casos semelhantes que aconteceram na casa, mas que tiveram um tratamento completamente diferente. Vamos entender, afinal, qual foi essa história da intolerância religiosa no BBB? Qual foi o caso gravíssimo que aconteceu lá dentro? Aqui nós temos o trecho, compartilhado pelo próprio Fred Nicásio, supostamente a vítima dessa história. Vocês acordaram com o Fred, hein? É? Com o Nicásio? Ele bateu? Vocês não viram? Aí, ó. Não tô louca? Eu não tô mas louca. não foi a hora que ele saiu, foi depois. Não sei se ele saiu, mano. Sei que acordei, ele tava parado na frente da cama de vocês. Nem Pode parar com essa... Sério mesmo? Pode parar com essa... Fazendo o quê? A Marvel acordou. Fazendo o quê? A Domitila também acordou. Mano, eu falei pra você, eu não Por tô que você não louca. acordou? Eu vi agora. O que ele fez? Eu não sei. Eu tô cagado de medo. Mano, eu vou apertar o botão. É, Não, sabe? não, para, Eu não para, fico para. boa de apertar. Ó, uma coisa interessante de observar aqui é que a Kay, que falou que tá muito assustada e tava inclusive pensando em apertar o botão pra sair da casa, ela em vários momentos já demonstrou ter muito medo de coisas espirituais / esotéricas. Inclusive, virou até meme do programa, uma das piadas do programa é que ela tem medo do espírito do Michael Jackson.
E sim, parece piada falando isso em voz alta, inclusive é muito ridículo. Mas ela realmente tem medo. Tipo, é um negócio real. Ela realmente fica com medo. Tem vídeos dela tomando sustos dentro do programa por causa desse trauma dela, ou sei lá o quê. Então, ela é uma pessoa que acredita no sobrenatural. E ela é uma pessoa que teme o sobrenatural. Por isso ela ficou tão assustada com essa história que o Christian contou pra eles. Agora, vamos começar a explicar o contexto. Por que essa conversa resultou na eliminação do Christian, muito provavelmente do próprio Gustavo, talvez até da Kay, mas certamente do Christian. O Fred Nicásio, uma religião de matriz africana, ele acredita em orixás, salvo engano ele diz que é filho de Exu. Inclusive, ele é um macumbeiro confesso. E eu uso essa palavra sem medo de ser ofensivo aqui, porque o próprio Fred Nicásio usou a palavra macumbeiro para se definir. Os três ali sabem que ele é macumbeiro. E toda noite, antes de dormir, o Fred Nicásio orava para os deuses da religião dele. Eles todos dormem no mesmo quarto, então estava lá o Fred fazendo a sua oração. Ele de fato levantou no meio da madrugada, porque ele estava com dor no braço, no ombro. Ele foi pedir um analgésico para a produção, porque ele não estava conseguindo dormir. Quando ele foi voltar para o quarto todo estava escuro, ele não conseguia enxergar direito onde pisar, porque tinham malas no caminho. Então ele ficou parado em frente à cama do Gustavo e da Kay. É uma situação um pouco bizarra mesmo, assim. Tipo, você realmente vê ele meio que parado na frente da cama dos caras. Foi na hora que o Christian acordou e viu um maluco parado na frente da cama do casal. Ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia que ele estava com dor no braço, não sabia de nada. Ele simplesmente viu o macumbeiro, depois de fazer uma oração, se levantar de madrugada e ficar parado na frente da cama dos outros. E ele ficou com medo. E foi contar isso pro cowboy e pra Kay. Os três ali são cristãos. E, naturalmente, eu vou falar naturalmente mesmo, como cristãos, eles temem paganismo, eles temem macumba. Até porque, novamente eu falo isso sem medo de soar pejorativo, porque tem muitos macumbeiros confessos que admitem isso, como o próprio Fred Nicásio. A gente vai ver isso aqui, tá? Eu não vou só falar, eu vou mostrar. Tem muitos macumbeiros que admitem que existem macumbas que são feitas pro mal. Trabalhos que são feitos pro mal. Claro, eu não tenho como me aprofundar tanto porque, de fato, não sou um profundo conhecedor. Mas sei que faz parte das crenças deles. Fazem trabalhos, amarram pessoas. Inclusive, muita gente considera questionável até macumba para trazer a pessoa amada, porque, sei lá, você estaria controlando outra pessoa ou tentando fazer ela amar você de forma não natural. Enfim, faz parte da crença dele, faz parte da religião dele, e o próprio Fred Nicásio admite isso. Como a gente consegue ver aqui, por exemplo, numa conversa que o Fred Nicásio está tendo diretamente com Gustavo e Kay, onde o Christian também estava, inclusive. Eu tava falando aqui. O meu povo que tá vendo vai fazer macumba na rua, na encruzilhada, atravessar tudo, e amor, você vai ver. O que soa isso aqui? Eles estão rindo, eles estão levando na brincadeira. Mas o próprio Fred tá falando, o meu povo que tá vendo vai fazer macumba na encruzilhada. O povo dele vai fazer macumba. E meu amor, você vai ver. Isso não soa, apesar de estar falando ali de uma forma meio leve, não soa também um pouco ameaçador? Porque você vai ver. Que tipo de macumba ele tá falando aqui? Você vai ver. Que? Macumba é foda. Ó, o Gustavo reagiu rindo e falou, macumba é foda. Ele é cristão. Desculpa, você não tem como pedir para um cristão achar legal, bater palma, aplaudir ou considerar uma coisa linda uma pessoa de outra religião falando que vai fazer macumba, falando sobre fazer macumba e falando, ainda que de forma descontraída, sobre ser um macumbeiro meio como uma forma de ameaça. Olha só o que mais o Fred fala. Macumbeiro, gente! Eu sou macumbeiro. Eu bato um tambor que você não tem noção, amor. Ó. Eu sou macumbeiro de pé roxo. Eu ia te perguntar, porque eu vi Macumbeiro você. pé roxo. Então, ele falou, eu sou macumbeiro, meu amor. Eu bato um tambor que você não tem noção, sou macumbeiro de pé roxo. E o meu pessoal vai fazer uma macumba, vocês vão ver. Ele falou isso diretamente pro casal cristão. Aí eu te pergunto, depois dessa conversa, os dois sendo claramente muito religiosos, que toda noite antes de dormir eles oram, eles fazem oração em vários momentos do dia. Algumas pessoas até zoaram o casal, porque até depois de se relacionar, às vezes, eles faziam uma oração ali. Então você tem um casal bem cristão, tá conversando com esse cara, tá falando que é macumbeiro de pé roxo, e tem esse evento esquisito que acontece aí. Eles ficam assustados, eles ficam com medo. Eu realmente tenho dificuldade de ver isso aqui como intolerância religiosa. O que exatamente esse casal de cristão deveria fazer? Eles deveriam não ter medo da macumba? Eles deveriam ignorar? Eles deveriam
fingir que eles não acham macumba uma coisa errada, eles deveriam ignorar os possíveis poderes da macumba. Como um cristão precisa agir para ser tolerante com outras religiões nesse tipo de caso? E essa não foi a única coisa que o Fred Nicásio falou sobre macumba. Tem isso aqui também, ó. Minha avó me ensinava isso. Minha avó é uma mulher afro-indígena, preto com índio, cheio de macumba no sangue. Macumba da mata, macumba da senzala. Fred. Oi, amor. O que quer dizer macumba quando você fala cheio de macumba? Porque existe um preconceito. Existe preconceito. Porque quando fala macumba, Mas eu amo falar que eu sou macumbeiro, porque o povo tem medo. Aqui, ó. Ele tá falando na brincadeira, tá dando risada, mas ele ama falar que ele é macumbeiro porque o povo tem medo. E aparentemente ter medo de macumba é preconceito, sendo que os próprios macumbeiros reconhecem que existem macumbas que são feitas com propósitos negativos, vamos colocar dessa forma. Então assim, eu acho que inclusive macumbeiros devem temer macumba, né? Se eles sabem que isso existe, se eles acreditam nisso. Não faz sentido você ficar com medo de uma pessoa que tem uma religião, que tem uma crença, onde ela fala que ela tem esses poderes místicos, onde ela consegue fazer esse trabalho, consegue fazer isso de uma forma que vai te impactar negativamente, ela consegue te amaldiçoar. Ele fala que ele gosta de falar assim porque as pessoas ficam com medo. E aí, quando ele, depois de falar essas coisas, depois de inclusive afirmar que é macumbeiro em tom ameaçador ainda que casual, esse casal cristão e esse outro cara cristão, com quem ele tem uma rixa direta, tá, vale lembrar, Christian e Nicásio estavam em um confronto direto um contra o outro no momento em que tudo isso aconteceu. Então, nesse contexto, eles imaginaram que ele pudesse ter feito alguma coisa porque viram o cara que fala que é macumbeiro de pé roxo, que vai pedir pro pessoal dele fazer macumba e ver se vocês vão ver só que ele toca um tambor, que ele gosta de falar que é macumbeiro pro pessoal ficar com medo. Esse cara, ele faz uma oração antes de dormir e no meio da madrugada o pessoal acorda e ele tá parado na frente da cama. Essas pessoas ficaram com medo. Isso foi o grande enredo de intolerância religiosa plantado pela Rede Globo, que utilizou esse episódio para chamar a atenção do pessoal da casa e fazer um discurso sobre intolerância religiosa claramente direcionado pro Christian e pro Gustavo, especialmente, pra Kay também um pouco. E funcionou, funcionou. O Christian, que naquela semana era o favorito a ficar na casa e vinha crescendo em popularidade no reality show, num piscar de olhos, num estalar de dedos, um dia depois foi eliminado da competição e a Globo deixou claro na eliminação do Christian que ele foi eliminado por causa da sua intolerância. O Tadeu falou pro Christian: o que tirou você dessa casa foi o medo. E aí o Christian não entendeu no primeiro momento, achou que era o medo dele de jogar, e aí o Tadeu reiterou: não foi exatamente o medo de jogar, foi uma outra coisa muito importante, mas quando sair daqui você vai ver. Reforçando mais uma vez, você é um intolerante religioso porque você tem medo da religião do Fred. E o medo da religião do Fred é uma conduta que você não pode ter, porque se você tiver medo do macumbeiro que ameaça os outros com macumba, você é intolerante. E eu achei muito interessante essa polêmica, porque ela demonstra o poder de manipulação e de convencimento da Rede Globo. Porque vivemos em um país predominantemente cristão. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas desse país teme macumba, tem medo. Quando vê uma macumba na encruzilhada, quando vê um trabalho, quando vê alguma coisa, tem medo de mexer com aquilo. Respeita. Na verdade, você pode até falar que as pessoas respeitam, né? Respeitam a macumba, porque não querem mexer, não querem se meter com aquilo. Talvez seria mais falta de respeito ignorar o que o próprio macumbeiro acredita sobre a religião dele, o que o próprio macumbeiro acredita sobre o trabalho que ele fez, e simplesmente ir lá e chutar uma macumba, mexer com ela, mijar em cima, fazer qualquer coisa, porque tipo, isso aí não vai dar nada, não acredito nessa bobagem. Mas não, você teme, você respeita, você pede a Deus proteção, porque você tá com medo que alguma coisa ali possa te fazer mal. Tudo isso faz parte da crença cristã. Faz sentido um cristão temer essas religiões pagãs, na visão deles, faz parte da crença. Quando você fala que um cristão, ele não pode ter medo desse tipo de coisa, porque se ele tiver, ele é intolerante, você é que não está tolerando a crença do cristão. Você basicamente está falando, não, tudo bem, você pode ser cristão, mas você não pode seguir o que a sua religião te fala. Você não pode ver outras religiões como pagãs e potencialmente demoníacas. Ou seja, você pode ser cristão, mas você não pode acreditar na Bíblia, na palavra. Você não pode acreditar no que a tua religião te passa. Eu vou mostrar pra vocês como isso aqui é bastante absurdo, traçando um paralelo bem interessante. Mas vamos dar uma olhada no discurso do Tadeu quando ele foi repreender o Christian e o Gustavo
quando ele quis basicamente queimar, né? Quando a Globo decidiu que ia queimar esses participantes pra cancelar e usar eles como um exemplo negativo. Tipo, ó, vamos pegar esses 2 homens brancos héteros cristãos, religiosos, e vamos usar eles pra dar uma lição de moral pro país inteiro, demonstrando como o cristão é intolerante com as outras religiões e como esses caras são ruins, devem ser cancelados e eliminados do programa. E foi o que aconteceu. A Globo conseguiu, com isso aqui, pintar esses 2 como se fossem pessoas horríveis, ao passo em que a maior parte do país, sendo também cristã e também temendo macumba muito provavelmente, acreditou no discurso e viu eles como os vilões da casa, viu o Fred como a vítima dessa intolerância absurda e mandou os caras embora. Foi isso que o Tadeu falou. Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo, né? Sim. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Sim. Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior do que as outras. Não tem religião do bem, religião do mal. Todas têm os mesmos direitos, todas têm a nossa admiração. É assim no Brasil, é assim no BBB. Olha que discurso bonito, né? Que discurso lindo. Isso é tolerância religiosa, não é? Isso aqui não é tolerância religiosa? Não parece? Olha como as palavras foram tão bem selecionadas para convencer todo mundo de que isso é tolerância religiosa de verdade. É você acreditar que não existe uma religião melhor que a outra, que todas as religiões são igualmente boas, que todas devem ser respeitadas. Ok, isso encaixa. Agora, todas as religiões são igualmente boas e não existe religião do bem e religião do mal. Aqui ele está falando, ele está num confronto direto entre cristianismo e religiões de matriz africana. Mas e se, para deixar mais claro, para quem está tendo alguma dificuldade de entender, e se, ao invés de crer em uma religião de matriz africana, Fred Nicásio fosse satanista? Olha como eu coloquei um elemento, né, uma pimenta a mais nessa discussão. E se ele fosse satanista? O satanismo é uma religião? É. É uma religião como todas as outras? É. Vivemos num estado laico, onde todas as religiões devem ser permitidas e respeitadas? É. Agora, será que a Globo teria bolas de falar isso tendo um satanista na casa? Será que o Tadeu teria coragem de falar para um cristão que não existe religião do bem e do mal se o confronto fosse entre um cristão e um satanista? Será que ele teria coragem de falar que não existe religião que esteja, sei lá, acima da outra, que não existe uma religião melhor do que a outra, se ele estivesse falando isso para um cristão contra um satanista? Porque assim, eu acho que colocando o satanismo na história, fica mais fácil de entender que, objetivamente, para um cristão, você falar para um cristão, para ele, ó, você não tem o direito de achar que um satanista é pior do que você, ou que um satanista tá crendo em algo errado, ou que um satanista é do mal, você não tem o direito de achar isso. Você tá basicamente falando pro cristão que ele não tem o direito de crer no que a Bíblia diz. Ele não tem o direito de crer no que a religião dele diz. Isso é tolerância religiosa? Vamos lembrar aqui do célebre caso das eleições, onde o TSE mandou derrubar publicações que associavam Lula ao satanismo a pedido da coligação do Lula, ou seja, o próprio Lula, né, a coligação do Lula, o PT pediu para censurar um satanista porque ele declarou voto ao Lula. Essa era a ligação que estava sendo feita. Um satanista de livre e espontânea vontade decidiu declarar voto ao Lula e ele ficou indignado porque ele foi censurado, ele foi derrubado por estar ali manifestando seu voto ao Lula. Então, foi por isso que eu coloquei esse elemento, porque mesmo dentro do identitarismo, eles ainda não têm coragem de defender essa pauta. Os satanistas, eles não têm coragem de defender ainda. As religiões de matriz africana, beleza, elas estão ali dentro, né, do arcabouço ideológico, porque tem tudo a ver com racismo até, né, porque é uma religião de negros, a religião de africanos. Logo, os identitários abraçam ela. Mas com o satanismo, o buraco é um pouco mais embaixo, eles têm mais dificuldade. Só que, cara, é uma religião, você tem que respeitar. Ela é igual a todas as outras. Vocês acham que a Globo teria coragem de fazer esse discurso? Vocês acham que um cristão tem obrigação de ver um satanista como alguém tão bom quanto ele? Vocês acham que um cristão não tem direito de achar que o satanista acredita em algo maligno? Vocês acham que um cristão não tem o direito de temer se um satanista fizer um ritual satânico contra ele? Se o satanista jogar uma maldição, sei lá, rogar uma praga, qualquer coisa assim. Vocês acham que um cristão não tem direito de temer isso? Porque se ele temer, se ele pedir proteção a Deus, se ele se incomodar, ele vai estar sendo intolerante? Ou ele vai simplesmente estar crendo no que a sua religião diz? Wagner, que horrível, você está comparando religiões de matriz africana a satanismo. Não, eu não estou fazendo isso. Eu estou mostrando como o discurso da Globo pode parecer muito lindo, perfeito e maravilhoso, mas ele não é real.
Na verdade, é um discurso intolerante, sim. Você falar que toda religião tem que ser respeitada ou que toda religião deveria ter o direito de ser praticada dentro de um país laico é uma coisa. Agora, quando você começa a ditar o que a religião pode ou não fazer, no que ela pode ou não acreditar, você está sendo intolerante. Porque um cristão precisa ter o direito de achar que outras religiões são porque a crença dele diz isso. Assim como o satanista precisa ter o direito de acreditar que os cristãos é que estão errados, é que estão equivocados, eles não entenderam a palavra de Deus, ou seja lá no que um satanista acredita, eu nem sei exatamente. Mas enfim, é tipo você falar para um satanista, não, você pode ser satanista, você só não pode acreditar em Satanás. O quê? Como assim? Você pode ser satanista, mas você não pode ter nada contra um cristão. Vamos além! Vamos mostrar como é muita hipocrisia da Rede Globo mesmo, e como esse episódio foi realmente uma pauta cavada pra bater no cristianismo e pra sinalizar pros identitários e pras religiões de matriz africana? Vamos falar de islamismo então? Um islâmico tem o direito de odiar um cristão? Porque eles odeiam, assim, em geral. Os islâmicos não gostam muito de cristãos, não sei se vocês sabem. Mas uma pessoa tem o direito de ser islâmica se isso significar que ela pensa que o cristão está errado na sua fé? Olha, é claro que eu não estou dizendo que um islâmico tem direito de matar um cristão por causa da sua fé. Aí é óbvio, intolerância religiosa. Você está matando a pessoa por causa da crença dela, óbvio. Mas vamos falar em contexto mais normal, onde um cristão não gosta do islâmico, porque o islâmico acha que o cristão está errado, o cristão acha que o islâmico está errado, os dois não gostam da religião do outro, acham que estão equivocados, uma religião não aceita a outra, e cada um tem a sua crença. Não faz nada de mal um pro outro, mas eles acreditam em coisas diferentes. Como é que funciona isso? Todo islâmico que não acredita no cristianismo, ou que vê o cristianismo como uma religião inferior ao islamismo, está errado, está sendo... Então, o islamismo, em essência, também deveria ser proibido, então, né? Porque é uma religião que não tolera outras. Assim como o cristão também não tolera as outras religiões, o islâmico também não. E aí? Como é que faz? Como você controla as crenças, afinal de contas? Você pode falar para um macumbeiro, não, tudo bem você ser macumbeiro, mas você não pode fazer macumba, você não pode fazer um trabalho pro mal de ninguém, você não pode amarrar pessoas. Isso não pode, isso está proibido, porque se você está usando a sua religião para uma coisa ruim, negativa, para tentar atingir outra pessoa, você tá errado, você não pode, você deveria ser proibido disso. Você tá tentando controlar o que um macumbeiro pode ou não fazer, ignorando o que a fé dele diz, o que a crença dele diz. Você tá tentando limitar a religião do cara, você tá tentando limitar a crença do cara. Então quem é que tá sendo intolerante no final das contas? A pessoa que respeita tanto a religião que chega a temer os trabalhos, as coisas ruins que ele pode fazer com a sua crença, com a sua fé? Ou a pessoa que fala que ela não pode crer no que ela quiser, mesmo que a religião dela diga, não, o mundo é assim, funciona assim, a religião certa é essa, as outras religiões estão erradas, ou as outras religiões podem te afetar, tome cuidado, se mantenha alerta. Vocês percebem como essa treta não é tão simples? Vocês percebem como existem nuances? Vocês percebem como a Globo cavou essa narrativa? E, inclusive, uma coisa muito estranha que aconteceu, tá, nesse episódio, é isso que a gente consegue até ver aqui ao fundo, ó. Poucos dias antes dessa treta sobre religião, a Globo colocou na casa um balde de sal grosso gigante. Esse balde que vocês estão vendo ali atrás, ele tá cheio de sal grosso. E aqui do lado, colocou um vaso cheio de espadas de São Jorge, né, que é uma outra planta que tem relação aí com religiões de matriz africana. Do nada, do mais completo nada, eles colocaram isso aqui na casa. Parece que eles estavam cavando um pênalti. Parece que eles estavam caçando, sabe? Eles estavam tentando fazer alguém olhar pra isso e, sei lá, se incomodar. De repente um cristão passa por ali e faz o sinal da cruz. Parece que eles estavam querendo cavar uma treta sobre religião. E mais uma coincidência curiosa. No dia que a Globo repreendeu o Christian e o Gustavo por causa da intolerância religiosa que cometeram com o Fred Nicásio, tava rolando desfile de carnaval e tinha uma outra polêmica sobre religião no carnaval, porque tinha uma ala que era sobre fé e tinha um carro alegórico com a imagem do Jawa. Tanto é curiosa essa coincidência que dentro da casa, quem não sabia dessa treta, começou a especular que ele só falou aquilo porque era a temática do desfile de carnaval. Eles falaram, mano, esses programas eles são feitos com pautas já selecionadas, então é óbvio que eles já iam falar sobre religião de qualquer jeito, porque tava ligado com o desfile de carnaval que ia passar pra gente ver aqui na casa. Não é estranho como tudo se encaixou certinho? Os caras colocam elementos de religiões de matriz africana dentro da casa, aí tem um desfile de carnaval já programado pra passar ali na casa sobre esse tema, e do nada,
surgiu aí uma treta sobre para eles passarem para vocês e mostrarem como os cristãos são intolerantes e como existe um preconceito muito grande contra as religiões de matriz africana. Então, eu acho que a gente pode pelo menos perceber que esse caso, ele é questionável, não é claro. Não é assim, nossa, obviamente aconteceu um caso de aqui. Não, não é bem assim. Isso aqui foi planejado pra queimar os caras. Foi cavado. A Globo montou essa narrativa, vendeu ela pro público e funcionou. Praticamente sepultou os dois caras que até então estavam muito bem no programa e foi lá, mais uma vez. A própria emissora tratou de fazer o cancelamento deles. Então não é só aquelas coisas que rendem polêmicas na internet. Não, a própria Globo participou do cancelamento desses dois homens brancos héteros. Possivelmente racistas. Mas será que foram os únicos casos que podem ser vistos como casos de intolerância religiosa que aconteceram nessa edição? Bom, a gente tem esse caso aqui, que é um tanto quanto leve. Novamente nós temos o Gustavo e o Nicásio. Eles estavam conversando aí, mais algumas pessoas. E aí o Nicásio decidiu dar uma zoada no fato de que o MC Guimê tava cantando louvor, né? Tava cantando música gospel, ó. Guimê tava até cantando música gospel hoje. Certeza, vai achar. Tava até cantando música gospel hoje. Guimê puxou até um louvor hoje. Eu fiquei Sou só. Lázaro, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho... Começou a cantar, aí um outro ali, também era militante, né? Começou a rir, aí ele começou a dar risada também. Todo dia. Mas é sério. Ó, aí alguém percebeu que ele tava zoando. Foi a Marvel, inclusive, eu acho, falou: gente, para! Eles estavam rindo do fato do Guimê estar cantando música gospel. Estavam zoando isso. Aí uma delas até falou, tipo, gente, para! Aí ele falou, mas é sério, ó. É sério, não, ele tava mesmo cantando. Claramente ele tava fazendo isso com deboche. Claramente. Então assim, debochar do cara cantando música gospel é intolerância religiosa? O macumbeiro tratando isso como uma piada. Cabe um puxãozinho de orelha, cabe, sabe, a Rede Globo falar alguma coisinha, passar uma mensagenzinha, tipo, temos que respeitar a religião de todos, as músicas que as pessoas gostam de ouvir. Se a pessoa gosta de cantar música pra Deus, não tem nada de errado com isso. Isso não é engraçado, não é motivo pra piada. Será que cabe? Acho que não, né? Mas não foi o único caso, não. Saca só no que a Domitila falou, né? Lembrando, a gente tem o rei e a rainha da lacração no programa, que é o Fred Nicásio e a Domitila. Vamos ver o que a rainha da lacração dessa edição falou logo após a eliminação do Christian. Christian, galera. Quer? Eu vou herdar a cama do Christian. Sim. Você faz um... Agora Limpa. não tem graça. Quem precisa dormir não tem graça. Precisa dormir no chão agora. Ó, mano. Até o Black voltar. Aí Ele jogou errado, foi errado. E aí a Globo cortou a câmera, né? Porque possivelmente tá querendo passar um plano pra essa... E aí? E aí? O que a gente pode falar sobre isso? Ela falou sobre fazer um limpa-limpa, sobre jogar sal grosso pra purificar, pra limpar a cama do Chris, pra limpar... O que é isso aqui, sabe? O que a gente pode falar sobre isso? Isso aqui é legal? A pessoa tá falando... Por que ela tá falando isso? Por que precisa purificar? O Christian, ele tem uma energia maligna? Qual que é o problema? Ele é uma pessoa do mal, então precisa ser purificado? Isso aqui encaixa em... Isso aqui é uma coisa que... Cara, quando ela começou a falar... Vocês percebem como as outras pessoas ao redor também estão ligadas, né? Tipo, não tem graça isso. Alguém já foi puxar a orelha dela ali. Ah, mas... Nada de errado. Só que não se falou sobre isso. Não virou polêmica. A Domitila não levou puxão de orelha. Não vendeu-se pro país inteiro que a Domitila é intolerante com a religião do Christian. Que a Domitila é intolerante com o cristão, porque ela acha que um cristão deve ser purificado. Porque ela acha que o lugar onde o cristão dormia precisa ser limpado para que ela possa dormir lá, porque, obviamente, tem alguma coisa de errado, tem uma coisa de ruim lá. Como é que funciona isso? Eu tô com dificuldade mesmo de entender. Por que um lado pode pensar, tipo, eu acho que tem alguma coisa errada com o que aquele cara tá fazendo. Vou fazer uma oração pra Deus aqui pra ser protegido. Enquanto o outro fala, eu acho que tem uma coisa de errado com aquele cara, vou fazer um trabalho, vou purificar, jogar sal grosso aqui, porque tem alguma coisa ali que eu não sei, eu não quero me envolver com coisa. O que tá acontecendo? Mais uma vez, vocês percebem o padrão? Vocês percebem quando é o homem branco, a Rede Globo vai fazer toda uma montagem, vai contar uma história, vai criar um enredo, vai puxar a orelha no ao vivo, vai fazer discursinho pra lacrar em cima deles no ao vivo pra passar mensagem. Mas quando é a Domitila fazendo, aí, putz, mas aí ela é mulher, ela é negra. É uma negra com uma pele bem clara, mas ela é negra, empoderada, militante, linda. É uma das queridinhas da edição.
Não pode. Quando é o Fred Nicásio zombando do cara cantando louvor, não pode falar nada. Quando é o Fred Nicásio, inclusive, falando que vai fazer macumba, porque eu toco um tambor, meu amor, eu sou macumbeiro de pé roxo, meu pessoal vai fazer um negócio e vocês vão ver. Aí tá tudo certo, mano. Tá tudo bem. Então, assim, sinceramente, pra mim, é a Globo que é com cristão. Porque o que a Globo tá falando aqui é que cristão não pode ter a sua crença, cristão não pode ter medo de nada, cristão não pode fazer oração pra nada, cristão não pode achar nada ruim. Agora, os macumbeiros podem fazer o que eles quiserem. Pode falar que vai jogar praga, pode falar que vai limpar, pode falar que fulano não é puro e que tem que jogar sal grosso. Aí tudo bem, aí tudo certo. Agora, o cristão, se ele achar alguma coisa esquisita, ruim, comentar e falar que vai fazer oração, pô, aí ele é intolerante, aí não pode. Mano, tem mais uma coisa aqui. Além de ser calculado, isso prova que a Globo hoje não tem coragem de repreender quem não seja homem branco hétero. Ela não tem coragem de falar que o Bruno Gaga tá do outro cara, porque ele é gay. Putz, se a Globo fizer isso, vai ser uma foda. Ela não tem coragem de falar pro público, em rede nacional, que a Domitila é intolerante quando ela fala que o cristão que foi eliminado precisa ser purificado. O lugar onde ele ficava precisa ser purificado. Ela não tem coragem de falar que quando a Paula tenta tirar a camisa de um cara, mesmo ele pedindo pra ela não tirar, ou quando ela palpa a genital de um outro participante do nada, sem consentimento dele, ela também tá assediando e ela precisa ser eliminada. Ela não tem coragem, sabe por quê? Porque se falar é machista, a Globo tá sendo machista, a Globo tá sendo a Globo tá sendo racista, a Globo não tem coragem, eles não podem falar isso, porque hoje, e isso é uma coisa que esse programa mostra, hoje, você só pode condenar, repreender e criticar o comportamento, a atitude das maiorias opressoras. Então você só pode repreender o comportamento do homem, nunca da mulher. Você só pode repreender o comportamento do branco, nunca do negro. Você só pode repreender o comportamento do hétero, nunca do LGBT. Você só pode repreender o comportamento do cristão, nunca alguém que acredita em religião de matriz africana ou sei lá. É simples assim, e esse programa deixa isso escancarado. E esses foram os tópicos que a própria Globo escolheu para comentar, para transformar em pauta, para criar um problema em cima. Foi o caso do assédio, foi o caso e foi o caso do relacionamento abusivo, que eu vou deixar pro final porque não tem tanta coisa assim para comentar sobre esse caso. Ele é realmente o caso mais problemático, assim, que o Gabriel realmente foi tóxico, realmente estava sendo abusivo ali no relacionamento, realmente estava feio de ver. Então, assim, dos puxões de orelha, foi o que mais fez sentido. Ainda posso comentar um pouquinho, mas esse caso tem menos o que se relativizar, por assim dizer. Porém, a gente tem várias outras pautas que poderiam ser levantadas pela Globo, que ela poderia chamar a atenção das pessoas, poderia criar um enredo em cima disso, mas não acontece. Por quê? Vamos descobrir. Que tal se a gente falasse sobre fake news? Pô, não é um assunto que tá em alta, não é um assunto que o pessoal gosta muito de comentar. Não é assim, ó, desinformação, não é uma coisa importante. Toda hora o pessoal fala que devemos combater as fake news e as desinformações. Por que a Globo não criou um enredo sobre fake news quando uma participante decidiu corrigir e repreender um dos participantes ali do programa por causa de uma das suas falas? Acusou a fala do participante de ser uma fala racista. Só que isso é sabidamente fake news, tipo, isso já foi desmentido em tudo quanto é lugar. Vamos lembrar desse episódio? Não, só te dar um bisu, cara, você não deve saber. Você falou criado mudo, né? Não, então, esse termo não pode se usar mais, porque é racista, entendeu? Aí só você... Tá bom. Não, é bom você saber, você falou na... Olha a lacrada. Chamou o cara pra corrigir ele, só pra te dar um bizu ali, né? Só pra você saber que você foi racista, você usou um termo racista, isso não pode. Só que é mentira, só que é fake news. Ela basicamente acusou o maluco de usar uma fala racista, sendo que não é. Pô, não caberia aí uma intervenção da Globo pra avisar, vamos parar de fazer falsas acusações às pessoas, vamos parar de caluniar participante com base numa informação que a gente nem sabe se é verdade ou não. Isso é meio perigoso, você falar que alguém tá sendo racista por causa de uma fala que você acha que é, sendo que já foi confirmado que não é racista coisa nenhuma. Putz, mas aí é uma mulher negra contra um cara branco, acusando ele de uma coisa que ele não fez, de uma parada que é simplesmente mentira. Aí acho que não ia funcionar, né? Mas vamos pegar um caso mais recente, que eu acho que é melhor. O que a gente pode falar sobre essa situação aqui? Eu quero essa casa inteira de preto, gente. Inteira de preto. Inteira. Não quero nenhum branco aqui dentro. Não quero. Eu quero a casa, eu quero Big Preto Brasil. Eu quero... Será que não cabe um puxão de orelha? Será
que não cabe repreender? Será que não cabe até expulsar um participante que tá falando que não quer nenhum branco na casa, que quer a casa de uma única cor, de uma única etnia, que quer eliminar todas as pessoas da casa pelo simples motivo de que elas não são da cor que ele gosta, da cor que ele quer? Será que não cabe uma narrativa sobre racismo aqui? Será que a gente não pode falar sobre essa situação bizarra onde um participante não tem o menor pudor em falar: eu quero que só preto fique nessa casa, e todo mundo ao redor rindo, achando aquilo no máximo engraçado? Será que esse caso aqui não rende um cancelamento por parte da emissora? Será que a gente não pode fazer um recorte e mostrar sobre como isso aqui é problemático? Sobre como isso aqui só aumenta o racismo e a discriminação? Que isso aqui não é uma luta contra o racismo, isso aqui na verdade é simplesmente racismo. Porque ele está discriminando, ele está pedindo a eliminação das pessoas com base simplesmente na raça delas. Mas, putz, é o militante queridinho do programa, né? É o pobre coitado do Fred Nicásio que foi vítima de... E ele transformou a pauta da que a gente acabou de ver em uma pauta de racismo. Ele começou a falar várias vezes que o pessoal da casa é racista. Ficar do lado desses racistas, dormir do lado desses racistas, olhar pra cara desses racistas, ter que ficar aqui. Ele começou a reclamar. Esses racistas eram as pessoas que estavam ali na casa da repescagem com ele. Primeiro, que ele ficou toda hora se fazendo de vítima, porque ele é um vitimista profissional. O que esse cara é simplesmente vitimista profissional. Teve outros episódios bizarros de vitimismo dele, onde ele acusa pessoas de racismo com base em droga nenhuma, que nem ele acabou de fazer aqui, e ele fica falando que, ó, parece um pesadelo esse lugar, eu acordei não acreditando que eu estava aqui dentro, essas pessoas fazem mal pra mim num nível muito grande. Assim, importante falar, ele não era obrigado a ficar ali, não. Ninguém tava obrigando ele a ficar naquela casa da repescagem. Ele podia não ir pra casa da repescagem. O Fred Desimpedidos, se não me engano, falou que não queria ir pra essa casa, não queria participar da repescagem e simplesmente não foi. Ele tinha a opção de não estar ali, ele tinha a opção de recusar. Ninguém obrigou ele a estar naquela casa, mas ele quis estar ali porque ele queria se fazer de vítima, ele queria continuar a sua narrativa, queria continuar com a sua militância. Então ele começou a chamar... Os racistas que ele estava dizendo eram simplesmente as pessoas que participaram do episódio da intolerância religiosa, que ele transformou também num episódio de racismo. Não tinha nada a ver com a raça dele. Se ele fosse um macumbeiro preto, muito provavelmente eles teriam ficado com medo da mesma forma, porque é um cara que tava ameaçando os outros com macumba, falando que era macumbeiro, que eu faço isso, eu não tenho noção. Enfim, tudo que eu já mostrei aqui, que eu já falei aqui. E os caras eram cristãos, tinha uma rivalidade entre eles naquele momento, então eles podiam imaginar, tipo, putz, o cara ameaça os outros com macumba, fala que é macumbeiro, bate no peito cheio de orgulho pra falar que é macumbeiro, que sabe fazer isso e aquilo. Vou saber se esse cara não vai fazer, não vai tentar fazer uma coisa pra cima de mim. Da mesma forma que a Domitila pensou, ó, o Christian é uma pessoa horrível. Vou saber se ele não deixou a minha cama toda zoada, tenho que purificar aquela cama. Mas aí tudo bem, porque aí a crença dela tá certa, né? Aí o Christian é um cristão desgraçado, um homem branco hétero, aí tudo bem ela pensar isso. Ou seja, sempre 2 pesos e 2 medidas. E aí ele ficou fazendo esse showzinho. Será que cabe uma narrativa de que esse cara é um belo de um racista escroto, que fica o tempo inteiro separando as pessoas com base na raça e que fica acusando os outros de algo que ele é quem tá fazendo ali? Discriminando racialmente? Vale lembrar do caso idiota que também aconteceu há muitas semanas, quando ele começou a falar sobre um racismo que ele sofreu, onde uma enfermeira falou que ele não podia entubar um cara porque só médico podia entubar. E aí ele falou que ela disse aquilo pra ele porque ele era preto e que ela foi racista. Sendo que era verdade, ele era fisioterapeuta na situação e um fisioterapeuta não podia entubar. Ela simplesmente falou ele algo que era verdade. Tipo, fisioterapeuta não pode entubar, só médico entuba. É isso! Aí ele falou, ela foi racista. Eu provei que ela tava errada porque eu voltei naquele hospital como médico e aí ela foi minha enfermeira. E aí eu entubei, e aí ela teve que gostar ainda. Sabe, como se a mulher tivesse sido racista por falar que ele, como fisioterapeuta, não podia entubar, só médico podia. Sabe, ele fica criando essas histórias, criando narrativa. Inclusive, tem um enfermeiro negro na casa, que é o César Black, que se ofendeu com essa fala dele porque sentiu que ele estava diminuindo o trabalho e o papel dos enfermeiros. Então ficou uma lacrada em cima da outra, com essa narrativa idiota dele, ele acabou atingindo um outro homem negro de tabela, porque ele fica se vitimizando, porque ele fica o tempo inteiro falando que se alguma coisa acontece contra ele, se alguém fala uma coisa ruim pra ele, só pode ser racismo, só pode ser porque ele é preto. Mas tudo bem, não tem problema. Porque a Globo vai fazer alguma coisa contra isso? Vai fazer alguma coisa contra essas falas dele? Claro que não. Mas é interessante colocar aqui também, ó. O Ricardo, também conhecido como Alface, falou que não gostou do Fred falar que só queria preto na casa e tirar os brancos, pois vê todo mundo como adversário, independente da cor, e querer que fique só os pretos e não os brancos é uma exclusão da cor. Então, palmas pro Alface,
que teve noção, falou isso, falou o óbvio. Ele estava querendo excluir pessoas com base na cor, sendo que ali todos são adversários, todos. Não é uma guerra entre brancos e pretos, não. Todo mundo está competindo com todo mundo. Então isso que ele fez foi racismo. Excluir uma pessoa com base na cor dela é racismo. Eu já tenho muitos vídeos falando sobre isso, não quero ficar nesse papo de racismo reverso, mas, porque não é racismo reverso, é só racismo. Também já falamos muito disso. Mas eu vou ter que falar brevemente por causa disso aqui. Em post nos stories, irmãos de Gustavo Benedetti afirma que Fred Nicásio cometeu racismo reverso no BBB. Se ele realmente falou dessa forma, utilizou esse termo, ele tá errado, porque não é racismo reverso, é só racismo. O que ele falou, na verdade, foi o seguinte, ó, vamos aplaudir, pois ele é negro, pode cometer racismo contra branco. Depois é nós brancos que está enraizado racismo. Vai enganar outros, mas não eu. Se fosse um branco falando isso dentro da casa, como ficaria? Ou seja, ele não falou de racismo reverso, ele falou o certo. Ele falou certo. Ultimamente, só quem usa racismo reverso são os militantes. Eles é que continuam com essa ideia. Eles precisam manter essa ideia do racismo reverso, porque se você adere a esse termo, você fica com aquela coisa de que racismo tem uma direção. O racismo é do branco contra o negro, necessariamente. E quando acontece o contrário, aí é o reverso. Mas não. O racismo não tem direção. Racismo é preconceito contra a raça, contra a cor, contra a etnia. Então, se você exclui alguém com base na raça, com base na cor da pele da pessoa, você está sendo racista. Não importa se é um branco contra um preto ou um preto contra um branco, porque não tem uma direção específica para o racismo. Então não é racismo reverso, é só racismo. Tudo isso é só racismo e ele tá certo. Isso aqui é um racismo de um preto contra um branco, ou de um preto contra um grupo de brancos. O cara tá certo, mas, como ele tá falando uma verdade que é inconveniente pro pessoal bonitinho da Beautiful People, pros identitários, aí isso aqui virou polêmica, né? Grave. Aí óbvio que tá todo mundo aqui questionando. Algumas pessoas vão mostrar que na lei não fala que o racismo é só contra preto, então que ele também tá certo do ponto de vista legal, mas, né, ainda assim é complicado porque é muito difícil a gente ver realmente a lei sendo aplicada como deveria e punindo um preto que comete o racismo contra pessoas brancas. Infelizmente isso não acontece, mas deveria, porque as pessoas deveriam entender que se racismo é crime, então isso serve para todo mundo e que todo tipo de discriminação com base em raça, todo tipo de exclusão com base em raça, com base em cor, sempre é racismo, necessariamente, e se um tipo é errado, o outro também é errado. E não tem que ficar passando pano. Mas a Globo vai passar pano. Esse cara continua sendo o queridinho da edição. Continua sendo o queridinho da emissora. Esse cara, inclusive antes do BBB, já tinha feito participação em programa da Fátima Bernardes pra lacrar, óbvio. Já tinha saído matéria sobre ele lacrando, sempre lacrando. Ele é um militante. E do pior tipo. Carol com K feelings. Ele é falso, ele manipula. Inclusive, esse aqui é mais um bom tweet que resume bem algumas das coisas que o Fred já fez dentro daquela casa. Chamou Amanda de cobra, chamou Bruna de e que gostava de apanhar, zombou do Guimé cantando louvor, chamou Bruno Gaga de feio, criticou a aparência dele, chamou Larissa de piranha e cachorra. Assim, ó, aqui, ele foi capacitista, ele foi machista, ele foi, sei lá, uma pessoa que perpetua padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. Ele foi intolerante com a religião do Guimê. Ele foi racista. Ele foi tudo que você pode ser de desprezível dentro daquela casa. Mas teve VT cancelando ele? Teve chamada de atenção por parte da emissora pra cancelar ele? Teve expulsão? Não teve nada. Nada. Porque ele pode. Ele é a minoria maior. Ele só não é uma mulher trans, sei lá, porque ele é negro e LGBT, militante e ainda, né, macumbeiro. Então ele pode tudo. É assim que é hoje em dia. Quem é o grupo privilegiado, afinal de contas? Olha pro BBB, o programa mais popular do país. O programa de popularidade. Um programa que vai mostrando o que o país acha de determinada atitude, de determinado comportamento. Nesse programa, todos os brancos precisam ficar o tempo inteiro pisando em ovos, porque qualquer coisinha que eles fizerem, eles vão ser cancelados, destruídos, massacrados, expulsos. Vão ser pintados como os maiores monstros de todos pela própria emissora, enquanto as minorias podem fazer tudo o que elas quiserem que nada acontece. Quem é que está sendo privilegiado? Isso é justiça? Justiça social? Isso é igualdade? Meu peru, que isso aqui é justiça, igualdade e seja lá o que for. E pra encerrar, o que eu posso falar sobre o caso do Gabriel, que pra mim foi o cancelado que teve mais motivo pra ser cancelado ali de todos os que participaram, é que, pelo menos, ele encerrou de uma forma bem interessante a sua participação no BBB. Sobre o relacionamento, antes de ver isso aqui, eu posso no máximo falar que a Bruna também não é uma pessoa muito fácil de lidar, que a Bruna também é um tanto quanto tóxica, que a Bruna também passa dos limites, mas ele foi muito mais tóxico do que ela. Então é por isso que eu não gosto de falar muito isso. Assim,
caberia talvez uma pequena advertência pra ela, porque ela também foi um tanto quanto tóxica. E não só com ele. Aqui é um pequeno corte só pra mostrar que ela é uma pessoa que não é totalmente equilibrada e que também briga e bate boca com todo mundo e se exalta completamente. Olha só Você que precisa. Respeita primeiro, você me respeita primeiro. Você não vai gritar comigo assim, não. Ela gritando com o cara, apontando o dedo no cara, com uma cara de ódio, falando: abaixa o seu tom de voz que você tem que me respeitar. Enquanto grita com o cara, aponta o dedo pro cara, assim, tipo... Ele precisa respeitar ela, mas ela não precisa respeitar ele. Ela pode gritar com ele, mas ele não pode gritar com ela. Ela tá gritando muito mais do que ele. Enfim. Você não vai gritar comigo assim, não. Abaixa o seu tom de voz. Que eu não tenho medo de você, não. Você vai gritar com a p... de pariu. Mal educado. Mal educado. Ele é o mal educado. Ela, nessa treta, ela acaba batendo sem querer numa participante. E bateu forte pra caramba, inclusive. Mal educado. Algumas pessoas até falando, isso aí foi agressão? Foi claramente sem querer, mas ela tava tão exaltada que ela deu um soco na cara de uma participante, uma outra mulher ali que tava passando. Enfim, ela teve seus momentos um tanto quanto tóxicos com o Gabriel também. Então, até daria pra dizer que também não foi visto com os mesmos olhos, mas... eu mesmo também acho que aqui tá bem desequilibrada a situação. Ele foi muito tóxico durante a sua estadia no programa e o relacionamento dele foi um negócio feio de ver. Então, assim, realmente foi um negócio que não dá muito pra diminuir. Ele foi tóxico e foi bem escroto. A forma como eles estavam se relacionando tava horrorosa. O que eu posso falar é que depois de tudo que a gente viu aqui, claramente, se não fosse um homem branco hétero, muito provavelmente a abordagem da Globo teria sido diferente. Se fosse um relacionamento lésbico, eu duvido que a Globo teria tido a mesma abordagem na hora de falar sobre a toxicidade do relacionamento. Se fosse um relacionamento gay... bom, a gente viu o Bruno Gaga sendo bem tóxico e sendo assediador também ali no programa, a Globo não fez nada. Se fosse um relacionamento, talvez com um homem negro de repente, mas ainda assim um relacionamento hétero, não tenho certeza. Se só a mulher tivesse sendo tóxica, também acho que a Globo não teria feito nada, ou não teria chamado a atenção da mesma forma. Então, é aquilo. Nesse caso, ele foi babaca e podemos dizer que ele mereceu bem mais o puxão de orelha que ele recebeu da emissora, mas, ainda assim, o desenho tá bem claro. Tá bem claro, quem pode ou não pode errar, quem tem ou não carta branca pra fazer todo tipo de merda. Não só no BBB, na nossa sociedade, hoje em dia é assim. E aí, podemos encerrar essa análise com a leitura bem interessante do Gabriel, o primeiro cancelado da edição, sobre o que ele tá achando, né? Quem ele acha que vai vencer o BBB. Se liga. E você, Gabriel, arrisca falar aqui um pódio? O que eu acho ou o que eu quero? Pode ser os dois. Fala pra gente o que você acha que você quer pra gente ver aí a diferença. Eu acho que o Alface merece ganhar esse prêmio. Eu acho que eu queria que o Alface ganhasse. Seria interessante porque o Alface foi aquele que falou, né? Que é errado o que o Fred fez de querer separar brancos e pretos. Então, só por ele ter feito isso, eu acho que dos que sobraram, ele já é o que mais merece. Porque pelo menos ele não é racista, né? Eu acho que já é um grande ponto. Foi o único que não ficou só dando risada daquela fala e que também viu algo de errado, viu algo de problemático com aquilo. Pelo menos até agora. Então já tem alguns pontos. Mas, enfim, feito o disclaimer, o interessante vem agora. Tá. Agora, o que eu acho que o Fred vai ser campeão. A própria Globo falou que ele é protagonista, então... já... Alguém disse. Entendi. O silêncio que ficou no programa depois que ele disse. A própria Globo tá falando que o cara é protagonista. Sim. A Globo trata ele como protagonista. É verdade. A Globo, o cara que fez tudo aquilo que a gente viu, né, há pouco tempo, que poderia ser cancelado por todos os crimes, inclusive que a própria lacrosfera pinta como crime. Ele foi machista, ele foi misógino, ele foi intolerante com religião, ele foi capacitista, ele foi tudo. Mas a própria Globo fala, esse cara, ele é o protagonista. É porque, assim, ele é escroto com quem pode, e ele pode ser escroto também por ser quem ele é, por identidade. Identitarismo é isso. Não é o que você faz, não é a sua conduta, é quem você é. Porque se você faz parte do grupo certo, você pode fazer a merda que for, que não tem problema, você tá protegido. Agora, se você faz parte da maioria opressora, aí, mano, aí você pode não fazer nada de errado, que ainda assim eles vão transformar o que você fez em algo errado, como ao meu ver é o que aconteceu com o sapato. Só um adendo rápido, como o lançamento desse vídeo foi atrasado, graças ao bloqueio que eu recebi do YouTube, as coisas acabaram mudando no BBB e a gente tem uma novidade. O Fred Nicásio acabou sendo eliminado pela terceira vez, só pra vocês terem
terem noção de quão insuportável é esse cara, né? Por mais que a Globo tenha tentado forçar pra caramba que ele é o protagonista, enfim, tenha criado um monte de narrativa pra fazer ele virar a grande vítima do programa e tenha se esforçado pra fazer o cara levar o prêmio, ele conseguiu a proeza de ser eliminado 3 vezes na mesma edição do BBB. O que é interessante, porque demonstra que o grande público, né, mesmo a galera do sofá, não gosta muito dessa parada de eu quero só preto na casa. Eu não tenho dúvida de que ele realmente era o favorito da Globo, mas não teve como o público comprar esse cara. Ainda que tenha sido uma eliminação bem apertada, né? Ele acabou disputando com a Bruna e levou a pior por uma margem bem pequena, assim, de diferença de votos. Mas, olha só que ironia. O militante preto que queria uma casa só com preto e que falava que todo mundo era preconceituoso e tal, acabou sendo eliminado pelo público num confronto direto com uma mulher branca. Acho que o recado foi dado, né? Mais um daqueles estilos que sai pela culatra da Globo, mas não muda o fato do que a emissora está tentando fazer com essa edição. E que muito provavelmente também vai tentar transmitir aí em vários outros programas, em várias novelas da emissora. É isso agora? Vamos pro fim da análise. Eu realmente não acho que dentro do contexto o que o Sapato fez estava errado. Mas o cara tá sendo investigado pela polícia por um crime sem vítima, onde a vítima amou o cara. A vítima provavelmente, sei lá, é capaz de querer casar com o cara ainda depois da interação que eles tiveram. Mas não, ele é um criminoso, um abusador, absurdo o que ele fez ali. Foi expulso só porque é um homem branco hétero. Só por isso. E eu deixei claro nessa análise toda que ele só foi expulso por causa da cor, da raça e da sexualidade dele. Porque vários participantes fizeram pior e não aconteceu absolutamente nada. E é isso aqui, mano. Ó, o Gabriel Fop foi um escroto, foi um babaca, mas aqui ele acertou. Esse é o enredo. Pra quem eu não quero nem entrar naquela coisa, é porque BBB é tudo roteirizado. Óbvio que não é. Se você acredita nisso, eu nem quero entrar nessa discussão idiota, porque pra mim sabe, não faz sentido. O BBB não é roteirizado, mas é manipulado? Lógico, o BBB é claramente manipulado. A Globo manipula. E aqui fica bem claro o que a Globo quis com essa edição. Ela quis se certificar de que não teríamos um segundo Arthur, que ganhou a edição passada. Que é um homem branco, hétero, que estava cancelado e que era machista, inclusive, porque traiu a mulher. A Globo não podia admitir que isso se repetisse. Não pode! Quem tem que ganhar o BBB são as minorias. Faziam anos que um homem não ganhava, só mulher podia ganhar o BBB. Porque homem já chega cancelado. Homem é tudo escroto. Homem é colocado no programa pra ser cancelado. Só que aqui a gente tem essa diversidade, as outras pautas. Então você tem também o homem negro LGBT e militante. Então esse aí beleza, né? Precisa ser algum representante do identitarismo. Precisa ser. A Globo se certificou de que nenhum homem branco hétero ganharia essa edição. E tratou de cancelar logo 5. Porque 2 deles, inclusive, começaram a ganhar certo favoritismo. Na verdade, eu acho que até o Guimê e o Sapato tiveram seus momentos de favoritinhos. Mas não podia, isso não podia acontecer de novo. O BBB anterior, onde o Arthur ganhou, foi um imprevisto. A Globo queria que a Lina tivesse sido a campeã. Precisava da travesti empoderada e não conseguiu. Então a Globo não podia permitir que isso acontecesse de novo. E digo mais, a pauta da religião está esquentando cada vez mais e claramente eles estão calculando isso aqui. É importantíssimo para a esquerda destruir o cristianismo. Precisa fazer o cristianismo enfraquecer. Então eles precisam atacar o cristianismo. Precisam pintar o cristianismo como algo ruim, negativo, intolerante. Escreve o que eu tô falando. Essa pauta vai só piorar daqui em diante. Já deram todos os sinais de que o próximo grande foco de combate do identitarismo é a pauta cristã, a pauta religiosa. Então isso aqui não foi por acaso, isso aqui foi calculado. Existe um plano por trás disso aqui. O BBB é um experimento social. O BBB ele é utilizado para vender as narrativas lacradoras, as narrativas ideológicas da Globo. Por isso eles pegaram esses 5 casos para dar lição de moral para as pessoas. Para mostrar sobre como o homem é tóxico, sobre como o cristão é intolerante, sobre como as minorias são super oprimidas. Esse é o objetivo. E a gente precisa entender, a gente precisa ficar atento. O BBB do Prior foi o BBB do feminismo. A pauta lá era o feminismo. O BBB da Carol Conká foi o primeiro que o tiro saiu pela culatra, onde a pauta claramente era para ser racial, mas os participantes eram tão bosta que eles não conseguiram fazer isso. Aí pintaram uma pauta ali de xenofobia, tinha a mulher empoderada, que é uma outra coisa interessante, né? A Juliette, ela virou praticamente uma unanimidade. E ela teve um enredo bem parecido com o do Arthur. Só que o Arthur nunca foi unanimidade e nunca foi tratado pela Globo da mesma forma que a Juliette é tratada. O que também mostra que hoje em dia é impossível para um homem branco ser unanimidade. Porque esse grupo identitário,
odeia homem branco hétero simplesmente por existir. Então só de existir, só de ser isso, você já tem todo um lado do espectro político que rejeita essa pessoa. Claro que unanimidade é exagero, ninguém é uma unanimidade de fato, mas a gente tá falando de maiorias muito expressivas. Todo mundo pode gostar da Juliette. Pra Juliette vencer da forma que venceu, ela tinha que ser amada pelos lacradores, mas ela também tinha que ser amada pelo pessoal do sofá, né, que eles falam, o público que só assiste na televisão, é o sofá. Tinha que ser amada pelo pessoal de direita também, né? Não pode só a esquerda. Então, você vê que é possível pra todo mundo gostar, simpatizar e amar uma mulher nordestina. Agora, não é mais possível todo mundo gostar, simpatizar e se encantar com o carisma do homem branco hétero. Não dá mais, não dá, nunca mais vai acontecer, a menos que o identitarismo de alguma forma imploda mesmo e acabe, o que, sei lá, é um sonho muito distante. Não é mais possível. Dá pra vencer, mas nunca vai ser da forma que uma Juliette venceu, tipo, arrasando tudo. No máximo, se fosse um homem branco hétero muito lacrador, sabe? O feminista maior que talvez conseguisse minimizar, né? Tipo, se fosse um grande símbolo da esquerda, se fosse o Lula, né? É o único que aceitam. Figuras já consolidadas e que já são, né, abraçadas por eles, porque aí representam a política, né? Eles estão representando só política. Aí esquece a identidade, porque eles politicamente representam a coisa certa. Enfim, feita toda essa análise, acho que eu posso falar com bastante convicção de que essa é a edição mais lacradora do BBB, sim. Porque, como eu tava dizendo, a gente teve antes a pauta racial, a gente teve antes a pauta feminista, e no programa do Arthur, claramente a pauta era pra ser mais LGBT, porque tinha ali a Lina. Essa edição foi sobre tudo isso. Então teve o machismo, teve o racismo, teve pauta religiosa, teve pauta LGBT, teve tudo. Foi pura lacração e puro ataque aos alvos do identitarismo. Foi a edição mais lacradora. Foi a Globo tentando corrigir o caminho. Depois de errar 2 tiros com a Carol Conká e com o Arthur, a Globo tentou voltar o BBB para os eixos. E talvez não por um acaso tenha sido a edição mais flopada, a edição com menor audiência, a edição que ninguém se interessou. Até porque a Globo matou os protagonistas do programa, né? Tipo, ela foi tirando todo mundo que participava e deixando pessoas que não contribuíam muito pro enredo. Com isso, a casa simplesmente morreu e eles precisaram apelar pra repescagem, pra colocar o Fred Nicásio, que é um bosta, só que é um cara que movimenta o jogo porque ele é um bosta tão bosta que ele acaba... A Carol Conká movimentava muito o programa também, né? É a mesma coisa. E aí estão tentando cavar, né, esse favoritismo pra ele, estão tentando colocar um vencedor do identitarismo. E assim, de certo modo vão conseguir, porque eu acho que vão acabar ficando só pretos naquela casa mesmo. E... muito dificilmente quem vai vencer não vai ser um lacrador. Na melhor das hipóteses vai ser o Alface, que pelo menos se colocou contra uma dessas pautas. Mas é isso. É a Globo trabalhando pesado para manipular o público e fazer lavagem cerebral e conseguindo. E aqui eu destrinchei e mostrei para vocês como é que funciona esse programa. É bem fácil você saber quem vai ser cancelado e quem vai ser enaltecido pela edição. Em todos os programinhas de humor eles vão reforçando isso. É pra fazer piada, mas é sempre também pra vender ideologia. Então fica esperto, deixa um like, compartilha, comenta aí o que você achou dessa análise. Deu trabalho de pesquisar muita coisa sobre o BBB pra realmente deixar esse vídeo bem completo e cheio de informação pra vocês, analisando minuciosamente cada caso. Então, pô, por favor, deixa aí a sua inscrição e se puder, pede aí pra um amigo se inscrever também pra gente finalmente vencer esse Shadowban e conseguir chegar em 1 milhão de inscritos, beleza? Conto com a sua força, conto com o seu apoio. Muito obrigado pela sua audiência, agora eu vou ficando por aqui. Até mais, valeu! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal.